Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Nós vamos ler aqui a santa, poderosa, preciosa, maravilhosa, eterna palavra de Deus. João capítulo 11, verso 25. Todos acharam, amém? João 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela, que é Marta, lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Amado Espírito Santo, colocamos diante da tua presença, Senhor, e debaixo da tua vontade esse momento. Pai, cantamos aqui, Deus, do nosso coração, do fundo do nosso coração, Pai, que nós queremos ouvir a tua voz. Nos leva, Senhor, aonde nós possamos ouvir a tua voz. Deus, a tua palavra, Senhor, é a tua voz, Senhor. A tua palavra é a tua vontade, a tua palavra é a instrução que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, amado Espírito Santo, que esta palavra, Deus, alcance os corações dos teus filhos. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui, Deus, cheios de ti, Deus, mais de ti dentro do nosso coração, mais do teu Espírito Santo, mais do fruto do teu Espírito. Senhor, que esta boa semente dê frutos, Pai, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quero falar um pouco, gente, sobre um fato. Se você crê, você diz amém. Jesus Cristo devolve a vida. Ele é quem devolve, Ele é quem dá, e Ele é quem pode devolver a vida. Nós estamos aqui diante de uma história. João capítulo 11, todo o capítulo 11 conta uma história que é uma das mais lindas histórias da palavra de Deus. Para alguns, essa história conta o maior milagre que Jesus Cristo fez quando passou nessa terra. Ela fala da ressurreição de Lázaro. É muito interessante nós lermos a palavra de Deus com frequência, nós buscarmos conhecimento da palavra de Deus, essa palavra que é tão forte, tão poderosa, que atravessou e tem atravessado e vai atravessar até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier, os tempos, alcançará todas as culturas. Às vezes eu fico vendo e observando pessoas que se desenvolvem num estudo, numa direção, num caminho, e muitas vezes se condicionam a viver somente naquele caminho e passam a tirar o crédito da palavra de Deus, ou muitas vezes não creem na palavra de Deus. Isso nós estamos observando no mundo. Aqui na igreja nós temos muitos jovens, e nós vemos isso principalmente no meio universitário. Nós vemos pessoas que aparentemente são intelectuais, mas são intelectuais de apenas um caminho de leitura, de apenas um método de leitura, de apenas um escritor. Muitos desprezam a palavra, não falam da palavra, não creem na palavra, mas nunca leram a palavra, ou nunca buscaram entendimento e a veracidade da palavra. Quando nós vamos estudar a Bíblia, não só aquilo que nós temos na mão, mas a história da palavra de Deus, nós vamos ver que ela foi construída ao longo da história por escribas, por homens inspirados pelo Espírito Santo, e tudo isso é um fato que está registrado. Quando nós podemos ir a Israel, por exemplo, nós conhecemos lá o Museu da Bíblia e nós vemos os pergaminhos originais. Agora, recentemente foi achado mais alguns. Pessoas que não se conheceram, pessoas que não foram contemporâneas,
mas foram escrevendo ao longo de 1500 anos a história da Bíblia. Aquilo que nós temos hoje a Bíblia que hoje nós temos na mão é uma compilação de livros escrito num período de 1500 anos, por pessoas que obviamente não se conheceram, mas quando nós lemos a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nela contradição, e muito pelo contrário, nós encontramos nela uma continuação da história que vai levando para Cristo, aquele que é autor, consumador, redentor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a Bíblia é um livro poderosíssimo, e nós temos isto dentro de casa, nós temos isso de todas as formas, e às vezes não damos o valor necessário. É um livro que, com o Espírito Santo de Deus, tem vida. Quando nós abrimos, salta de dentro das letras vida, vida abundante, salta libertação, salta cura, salta entendimento, salta sabedoria, salta consolo, salta edificação, salta encorajamento, salta esperança, salta fé. Tudo que nós precisamos para viver uma vida plena nessa terra, nós encontramos na palavra de Deus. E esse texto é um texto maravilhoso que mostra Jesus ressuscitando, Jesus trazendo de novo à vida alguém que já havia morrido. Lázaro é o nome deste homem. A palavra Lázaro vem do hebraico Eleazar, que significa o Deus que ajuda, ou o Deus que ajudou. E a palavra do Senhor diz lá no Salmos 46, que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na hora da angústia. Você crê nessa palavra? Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu refúgio, Deus é aquele, meu irmão, que nos auxilia e que está bem presente, diz a palavra. Ele não se ausenta, Ele não nos abandona, Ele não se esquece de nós, Ele está bem presente na hora da angústia. Se você está em angústia, se você está passando por dificuldades, se o seu problema é grave, eu quero dizer para você que em Deus você tem segurança, refúgio, fortaleza e auxílio para você vencer essa tribulação. Ele fez com Lázaro, Ele fez com muitos, e Ele vai fazer por você também em nome de Jesus. Aquele a quem Deus ajuda, isto é o que significa o nome de Lázaro. Deus tem nos ajudado. A história, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos ir acompanhando. Nós vamos ver que Lázaro, o texto começa dizendo que Lázaro, de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã, ficou doente. Um homem que conhecia Jesus, que sabia quem Jesus era, um homem que a Bíblia diz que Jesus amava. Quando Lázaro fica doente, a palavra do Senhor diz que Marta e Maria mandam alguns mensageiros falarem para Jesus que Lázaro estava doente, e os mensageiros chegam dizendo a Jesus: Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. E o próprio verso 3 diz que Jesus amava Marta, Maria e também a Lázaro. Só que mesmo assim, Lázaro ficou doente. Isso nos mostra, meu irmão, que apesar de Deus nos amar, de Deus ter compaixão, misericórdia de nós, isso não significa que nós não vamos enfrentar na vida problemas graves, doenças, que podem ser no corpo, podem ser na alma, podem ser nas emoções, pode ser na área financeira. Nós nos esquecemos, meu irmão, que andar com Jesus Cristo na terra não significa andar longe ou livre de tribulações, de angústias, de dores. Muito pelo contrário, existe uma cruz, existe dores nessa terra.
Só que às vezes, meu irmão, nós achamos que Deus só está conosco se está tudo bem, que Deus só nos ama se tudo estiver bem, que se houver alguma coisa de errada conosco, significa que Deus nos abandonou. Isso não é verdade. Significa que Deus não nos ama mais. Isso não é verdade. Tem muita gente abandonando o Evangelho, abandonando Jesus Cristo, abandonando a Deus, porque as coisas não estão muito bem, ou porque as coisas já foram melhores e hoje não estão, porque tem uma doença dentro de casa, porque tem uma aflição dentro de casa, porque tem um problema vivendo dentro de casa, ou na sua vida. Precisamos entender, meu irmão, que Jesus nos ama, Ele está conosco, Ele olha por nós, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. E se existe alguma coisa de errado hoje acontecendo conosco, isso não é para a morte ou para a destruição, mas isso é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Por isso não murmure num tempo de doença, não se desespere num tempo de doença, não pense que Deus não te ama mais porque você está enfrentando um tempo de doença, seja ela qual for, seja ela onde for. Às vezes não é em nós, mas é em alguém que a gente ama, como Marta e Maria, que mandaram alguém para servir Lázaro, mas elas também estavam sofrendo por causa da doença dele, por causa do problema dele. Elas também estavam sofrendo. Mas isso, meu irmão, não significava que Jesus não os amava. Essa semana, ontem, eu fui convidado pelo Lúcio para participar de um seminário, e esse seminário fala sobre os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, de agir, quem nós somos, o que nós vivemos, como nós enfrentamos a nossa vida, ou naquilo que nós estamos nos transformando, e como isso tem relação com a nossa comunicação corporal. Mais ou menos isso, né? Psicomotricidade relacional é o nome do seminário. E de fato, nós podemos observar que quando nós estamos mal, quando nós estamos chateados, desanimados, ou qualquer problema que a gente esteja enfrentando, o nosso corpo acaba sentindo e se comunicando. Quando você vê alguém muito triste andando, a pessoa vem, o corpo comunica, né? E entre tantas coisas que nós aprendemos ali, pérolas preciosas, eu pude ser instruído pelo Espírito Santo em alguns momentos bem específicos, como numa vivência que nós tivemos lá, onde eles jogavam centenas de bolas coloridas e diziam para os adultos: agora vocês brinquem, se soltem, não conversem, apenas brinquem, fiquem à vontade. E aí você via adultos correndo, brincando, cada um com a sua bola, um chutando a bola para cima, outro para frente, outro para trás. Daqui a pouco um começou a disputar a bola com o outro. Daqui a pouco soltaram uma bola maior, e todos já não queriam mais as bolas que estavam brincando, começaram a correr atrás e a disputar a bola maior. E eu me joguei na brincadeira também, brincando ali, mas com a mente buscando do Senhor entendimento. E quando faltava mais ou menos uns 5 minutos para acabar a brincadeira, eu estava passando mal, cansado. A primeira coisa que eu descobri é que eu preciso cuidar do condicionamento físico. Estava cansado, quase jogando os bofes para fora. E aí alguém chegou para mim e me puxou e disse: vem, corre, volta. E aí eu voltei a correr naquela confusão. E depois que acabou aquilo ali, uns 5 minutos depois, o professor pediu para parar e pediu para todo mundo deitar, relaxar, começar a relaxar o corpo, relaxar a mente, começar a pensar na vida, começar a voltar de novo a respirar, a se equilibrar.
E quando aquilo começou a acontecer, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo: Deus, qual é o ensinamento aqui? Qual é o propósito? E o Espírito Santo me levou ao entendimento, meu irmão, de que aquela brincadeira com bolas, aquela correria, aquela confusão é a vida que nós vivemos hoje. Porque às vezes nós estamos doentes, estamos sofrendo e achamos que Deus não nos ama, ou achamos que Deus está nos castigando. Deus não nos castiga, Deus nos ama. Deus é um Deus misericordioso. Deus não tem prazer em ver o sofrimento dos seus filhos. Muitas doenças e problemas que nós estamos enfrentando é resultado da própria vida desregrada que a gente vive. E aquelas pessoas correndo, o Espírito Santo começou a me revelar exatamente hoje a vida que a gente vive. Nós corremos, nós não descansamos, nós andamos igual loucos, nós nunca estamos contentes com nada que temos, estamos todos com a sua bolinha brincando, mas se aparece uma bola maior, todo mundo já não quer mais aquela, quer a outra. Começamos a disputar, começamos a brigar, começamos a nos degladiar. O ser humano está vivendo dessa forma, e por isso, meu irmão, começamos a trazer para as nossas vidas doenças, problemas, dores, que poderiam ser evitadas se nós buscássemos o equilíbrio, porque é isso que Jesus veio trazer. Ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio, diz a sua palavra. Aquele momento de relaxamento que nós tivemos ali é o momento que nós precisamos ter com o Senhor. É o momento que nós precisamos ter de equilíbrio. Hoje, meu irmão, as pessoas, elas não dormem mais, elas desmaiam. É uma correria louca, é uma vida doida. Chega em casa, ela não tem mais o prazer de dormir, de relaxar, de pensar, de meditar, de colocar a casa em ordem. Não, desmaia, bluf. No outro dia acorda de novo de um sobressalto e vai para a correria. Foi mais ou menos o que quase aconteceu comigo. E as pessoas não estão preocupadas, porque quando eu estava passando mal, eu estava na janela assim, ó, ninguém me perguntar se eu estava bem. O cara ainda vem me puxar e dizer: não, você tem que continuar correndo. Essa é a corrida, essa é a vida que a gente vive. Agora é necessário, se nós quisermos equilíbrio, se nós quisermos viver uma vida abundante, se nós quisermos viver uma vida que transcende, que vai além, que é uma vida que começa a cumprir-se as promessas do Senhor, nós precisamos ter momentos, meu irmão, de equilíbrio, de buscar o Senhor, de nos equilibrar no Senhor, de orar, de meditar, de colocar a nossa vida na presença do Senhor, de planejar a nossa vida no Senhor, de botar o pé no freio e saber, meu irmão, que o Senhor nos ama e que Ele vai continuar conosco. Não precisa viver a correria que o mundo está vivendo, porque em Deus, meu irmão, você tem sim condições de avançar e avançar equilibradamente. Estamos ficando doentes porque estamos nos moldando ao padrão do mundo, e a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Se nós não nos moldarmos, não nos amoldarmos a este mundo, mas nos renovarmos. Nós nos renovamos na oração, nós nos renovamos no culto ao Senhor, nós nos renovamos quando nós desligamos da correria e passamos tempos com Deus parados, meditando. Oração é uma comunicação com Deus, mas é também uma comunicação interior, onde você olha para dentro de você e vê o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Deixa com que a voz do Espírito lhe oriente, lhe coordene, para que as doenças, meu irmão, possam ir embora, para que as doenças não nos alcancem, para que aquilo que está nos matando nessa sociedade, depressão, infarto, AVC, doenças, jovens cada vez mais novos morrendo, por causa da correria que o mundo está entrando, meu irmão, no colapso que o mundo vai entrar por causa dessa correria. Você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para avançar, você foi chamado para influenciar,
Mas você foi chamado para fazer tudo isso equilibradamente, tendo momentos, meu irmão, de presença do Senhor na sua vida. Você pode reparar que tudo que nós estamos enfrentando hoje tenta de alguma forma nos tirar do relacionamento com Deus, dos momentos que nós precisamos ter com o Senhor de relaxamento. Como Jesus falou, vai lá para o teu quarto, fica lá no teu quarto em secreto, porque lá no secreto o teu pai te responderá. Quarto é quarto, porque é um lugar de sossego, é um lugar de paz, pelo menos assim deve ser. Nem mais no quarto da casa, muitas vezes a gente tem paz, às vezes o quarto é um lugar de rinha, de ringue, de confusão. Se o Espírito Santo estiver estabelecido lá, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de justiça, vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar de meditação, vai ser um lugar de oração, vai ser um lugar de ouvir a voz de Deus para equilibrar a vida, meu irmão, e todas as doenças vão embora em nome de Jesus. Doenças que começam aqui, problemas que começam aqui e vão influenciando o nosso corpo, a nossa vida. O Senhor nos chamou para andar equilibrados. Lázaro ficou doente, mesmo sendo alvo do amor de Cristo. Estava doente. A Bíblia diz que Jesus ouviu falar da doença, e mesmo ouvindo falar da doença, Jesus fica mais 2 dias aonde ele estava. Ele estava do outro lado do Jordão. João capítulo 10 diz que ele foi ficar um tempo, porque ele foi ameaçado de apedrejamento, foi ameaçado de morte pelos judeus. Em Jerusalém estavam caçando ele, os sacerdotes estavam decididos a prendê-lo, e por causa disso Jesus soube o momento de recuar. Se até mesmo Jesus soube o momento, soube que existem certos momentos que nós precisamos recuar, nos proteger. Se Jesus fez isso, meu irmão, Ele fez para nos ensinar. Existem momentos que nós precisamos buscar refúgio, proteção, sossego, e Jesus foi fazer isso. Jesus foi do outro lado do Jordão, onde João Batista começou a pregar, no deserto da Judéia. Ele ouviu e ficou lá por mais 2 dias. Aqui nos mostra, meu irmão, algo interessante. O tempo de Deus. O tempo de Deus que é diferente do nosso. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o planejar de Deus, a ação de Deus na nossa vida, porque Deus não trabalha na escala de tempo que nós trabalhamos. Nós estamos sujeitos a uma escala de tempo chamado Cronos. Deus trabalha no Kairos. Onde Deus está não tem passado, presente ou futuro. Pedro foi o que melhor entendeu mais ou menos como é que funciona o tempo de Deus, dizendo que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Às vezes nós não entendemos o projeto de Deus para nós, porque achamos que Deus não está agindo no nosso tempo. Deus não está agindo de acordo com a nossa vontade. Mas isso não significa que Ele não está agindo. Isso não significa que Ele não está atuando. Isso não significa que Ele não está atento. Isso não significa que Ele não está planejando. Quando Jesus fica sabendo, Ele fica lá mais 2 dias, diz a Bíblia. E esses 2 dias são essenciais para o projeto acontecer, para o milagre ser estabelecido. Só que Deus demorar não significa que Deus vai atrasar. Demora não é atraso. Deus pode demorar para fazer algo na sua vida, mas Ele nunca vai atrasar para fazer algo na sua vida. Ele vem no momento certo. Deus virá no momento certo. Deus agirá no tempo certo. No tempo que Ele agir sobre a sua vida, Deus vai fazer com que grandes coisas aconteçam, que o nome dEle seja exaltado, a glória do nome dEle seja revelada, e você seja, meu irmão, um testemunho vivo daquilo que Ele fez. No tempo certo. Jesus vem no tempo certo. Tenha paciência, seja perseverante,
Por isso que a Bíblia diz para nós nos alegrarmos na tribulação, sermos perseverantes na tribulação, sermos confiantes, não retrocedermos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não retrocedemos, mas nós avançamos. Por isso que a palavra de Deus diz para nós retermos aquilo que nós já temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Por isso a palavra de Deus diz para nós sermos fiéis até a morte, porque nos será dada a coroa da vida. Ele virá, e Ele virá no momento certo. Aquele que vem virá e não tardará, diz a palavra de Deus. É no momento certo, mas é no momento dele. Por isso que vivemos pela fé, por isso que confiamos, porque quando não entendermos mais nenhum passo que o Senhor nos está dando, quando não entendemos qual é o tempo de Deus, nós temos a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Sabemos que o Senhor virá, sabemos que o Senhor agirá, sabemos que a cura será estabelecida, sabemos que a libertação virá, sabemos que o Senhor exaltará o seu nome na nossa vida, sabemos que colheremos um testemunho, no tempo dele, no tempo certo o Senhor virá. Mantenha-se firme. Jesus fica 2 dias, e eu posso imaginar a aflição de Marta, de Maria. Lázaro morreu, só que Jesus disse que aquilo não seria para a morte, mas para a glória do nome do Senhor na terra. Coisas que a gente perde, coisas que a gente acha que nunca mais vai ter de volta. Jesus é aquele que devolve a vida. Jesus é aquele que pode trazer à existência coisas que não existem como se já existissem. Jesus é aquele que restitui se for necessário. Ele tem poder para fazer aquilo que bem lhe convém. Nós só precisamos confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Confie. Se você está nele, se você já viu a ação de Deus, se você já viu Deus em outros tempos na sua vida, por que você acha que agora Ele te abandonou? Esse é um grande problema hoje dos cristãos. Um dia estamos celebrando porque o Senhor nos deu um testemunho, fez um milagre, abriu uma porta. Na outra semana, se acontece um problema, cadê Deus? Deus me abandonou, Deus não existe, Deus... O mesmo crente que estava pulando igual pipoca num dia, no outro está murmurando. A palavra do Senhor diz para nós cuidarmos com isso, porque isto já aconteceu uma vez, não é novidade. Aconteceu com aquele povo que saiu lá do deserto, lá do Egito, rumo ao deserto. Aquele povo saía comemorando quando via um milagre, e no outro dia estava murmurando quando via uma necessidade. Não entrou nenhum. Hoje nós estamos exatamente como aquele povo. Deus nos tirou de um cativeiro, Deus nos tirou de uma vida de escravidão. Deus nos tirou, e nós estamos caminhando nessa terra, num deserto. Só que nesse deserto, Ele nos prometeu pão e Ele está dando. Ele nos prometeu água e Ele está dando. Ele nos prometeu uma nuvem que diante do calor nos refrescaria, e Ele está fazendo. Ele nos prometeu nos aquecer quando a noite fosse fria, e Ele está fazendo isso. Agora ainda estamos num deserto, e deserto não é lugar bom. Deserto não é o melhor lugar, deserto não é o lugar que ninguém escolheria viver. Deserto é a vida que nós enfrentamos, é o mundo que está lá fora. Você vai sair daqui, você vai sair alimentado com o maná, você vai sair com a sua sede saciada pela água que escorre do trono, que desce do trono, o rio de vida. Você vai sair daqui acalentado pelo poder da palavra do Senhor. Mas lá na frente vai ver pau, pedra, vai ver frustrações. Lembre-se, meu irmão, que o Senhor continua com você. Ele está com você, Ele está na sua vida. Ainda que você esteja num deserto, chegará o dia, meu irmão, que não haverá mais choro, nem lamento, nem dor. Chegará o dia em que a velha ordem passará. Neste dia haverá, meu irmão e minha irmã, um tempo de glória, de paz, de eternidade sem mais sofrimento, diz a palavra. Mas isso é para quem crê que Jesus Cristo virá. É para quem crê na morte e na ressurreição, crê que Ele está vivo, e crê
que ainda não se cumpriu todas as coisas. O mundo, meu irmão, a história terminará com os seus eleitos, escolhidos, um dia se encontrando naquele lugar, lá nos céus, no alto. Ele diz que chamará cada um de nós pelo seu nome, e a cada um vai lhe dar o seu galardão, a sua recompensa, a coroa da vida. Você será chamado pelo seu nome, ele te dará um novo nome, diz a palavra do Senhor, se você perseverar nesse deserto, crendo nesse deserto, que no momento certo ele chegará. Não nos dá uma carga maior do que nós podemos suportar, nos mantém vivos, nos mantém protegidos. Diz que o leão fica ao derredor bramando. Nós estamos vendo o leão bramando. Dá medo olhar para um leão de frente para você bramando, procurando a quem possa tragar. Quem sabe dá as crises, mas a palavra garante, meu irmão, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Nenhum mal chegará à tua tenda, em nome de Jesus. Deus está caprichando, meu irmão, para te fazer o melhor. Só confia, só viva pela fé, só viva pela certeza de que Ele chegará no tempo certo. Jesus fica 2 dias, e depois de 2 dias a Bíblia diz que Ele olha para os seus discípulos, e Ele diz: vamos lá visitar o nosso irmão Lázaro. Aqui tem algo muito interessante, meu irmão. A Bíblia diz, lá em Amós, capítulo 3, verso 7, que o Senhor certamente avisará, não fará nada, diz a palavra, sem avisar os seus servos do seu plano, sem avisar os seus servos da sua vontade. Deus tem poder para fazer, Deus tem soberania para fazer, Deus tem autonomia para fazer o que Ele bem entende, a hora que Ele quiser. Não tem obrigação de falar nada para ninguém, mas a Bíblia Sagrada diz que Ele não dá um passo sem antes avisar a sua igreja. Paulo escreve isso lá em Atos capítulo 20, verso 23, dizendo que ele sempre soube, o Espírito sempre lhe disse que em todas as cidades que ele entrasse, ali haveria perseguições, ali havia sofrimento, haveria sofrimento. O Espírito Santo de Deus revelava antecipadamente a Paulo, aos profetas, e avisa antecipadamente à sua igreja aquilo que está para vir. Isto, meu irmão, é algo maravilhoso. Jesus poderia ter saído andando, mas Ele escolhe avisar: vamos lá. Ele avisou a igreja, da época que nós estamos vivendo hoje. Ele avisou a todos nós que nós passaríamos por tudo que nós estamos passando. Ele disse que viveríamos isso, mas Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci para que vocês também vençam. Você também vai vencer em nome de Jesus. Ele disse que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas, falsos mestres, que se possível enganariam a muitos, inclusive os eleitos. Mas Ele termina dizendo: vejam que eu os avisei antecipadamente. Ele avisa, meu irmão. Se somos discípulos, se somos servos, se temos comunhão, se buscamos a intimidade, se fazemos a nossa parte, o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos avisa, o Senhor nos mostra caminhos, direções, o Senhor nos livra dos problemas, nos avisando antecipadamente. Quantos livramentos, quem sabe, o Senhor já te deu? Quantos discípulos nós temos aqui? Quantos aqui podem dizer: eu sou discípulo do Senhor Jesus? O Senhor vai te avisar antecipadamente as coisas que estão por vir. E mais do que isso, Ele nos avisa e nos consola, porque os discípulos estavam com medo de voltar para a região de Betânia por causa do apedrejamento. Jesus estava ameaçado de ser apedrejado, e junto com Jesus todos eles estavam com medo. E Jesus diz para eles assim: nós vamos lá, esse é o meu plano, eu estou avisando para vocês, vocês vão comigo. Agora, Ele diz assim: aquele que anda de dia não teme, porque aquele que anda de dia tem a luz, e aquele que tem a luz não tropeça, Ele diz.
Ele nos consola dizendo que apesar de estarmos vivendo num mundo caótico, nós temos a luz da vida, nós temos a luz da palavra, nós temos a luz do Espírito Santo. Nós não tropeçaremos diante desse caos. Você permanecerá de pé, porque o Senhor vai te avisar antecipadamente. Cada passo que você precisar dar, naquele dia, até aquele dia você terá livramento, é o que te garante a palavra de Deus. Não tenha medo, não fique desesperado, não fique desanimado, não fique frustrado. O mundo pode estar andando em trevas, mas você está andando na luz. E quem anda na luz não tropeça, diz a palavra do Senhor. Você está protegido. Os discípulos estavam protegidos porque estavam andando com a luz. E Jesus vai, e Ele diz: agora nós temos que ir, e vamos encontrar o nosso irmão Lázaro. A igreja, meu irmão, precisa de Lázaros. A igreja precisa ir em busca dos Lázaros. Sabe quem são Lázaros? São pessoas que já tiveram vida com Deus, experiências com o Senhor Jesus, mas por alguma doença que deixaram entrar no seu coração, por algum problema, por alguma dor, por alguma frustração, hoje eles estão em estado de putrefação, estão morrendo, estão mortos muitos deles. Jesus disse que ele estava dormindo porque ele tem poder para ressuscitar, mas na verdade ele já estava morto, e ele só não falou para não trazer incredulidade para os discípulos. Tem muita gente, meu irmão, que a gente precisa ir resgatar, que a gente precisa ir em busca. Lázaros, pessoas que o Senhor já ajudou, pessoas que o Senhor já auxiliou e se perderam, e hoje a igreja tem essa responsabilidade. Quem sabe você tem um Lázaro na sua família, você tem um Lázaro nos seus amigos, pessoas que começam a tropeçar na fé, vão ficando para trás, e nós vamos avançando e vamos deixando eles, e às vezes não nos preocupamos com eles, mas precisamos ter Lázaros. Sabe por quê? Todo mundo que tem um ministério, estou falando para discípulos agora, estou falando para quem já entendeu qual é o seu chamado. Todo mundo que tem ministério, todo mundo que tem uma obra, um arado para pegar nas mãos, precisa ter um Lázaro. Sabe por quê? Porque um dia vai vir uma afronta. Um dia alguém vai te chamar de falso profeta. Um dia alguém vai te chamar de ladrão. Um dia alguém vai te chamar de corrupto. Quando você estava lá por baixo, quando você estava lá na miséria, quando você estava lá no sofrimento, até tinham misericórdia, ai tadinho, Deus está com ele. Mas quando você está por cima, muita gente vai te falar mal, vai te xingar, vai te julgar pela aparência. Sabe quem é o Lázaro? O Lázaro são as obras. Os Lázaros são aqueles que vão falar por você, são os testemunhos das obras que você fez, daquilo que você construiu em prol do reino de Deus, as obras que falam mais do que a nossa própria palavra. Jesus chega a dizer em João 10, se vocês não creem em mim por causa da minha aparência, por quem eu sou, por de onde eu vim, creiam pelo menos por causa das obras. As obras falam por nós. Uma igreja, meu irmão, que não tem Lázaros, não tem obra. Uma igreja que não tem obras, a fé é morta. A igreja precisa se levantar para ir em busca dos perdidos. A igreja precisa se levantar para ir em busca daqueles que estão caídos. Eu louvo a Deus, meu irmão, porque nesse ministério nós temos alguns Lázaros. Quando nós olhamos para a história das pessoas aqui, nós vemos, meu irmão, que nessa igreja tem alguns Lázaros. Pastor Marlon, que é pastor desse ministério, homem cheio de unção, cheio de Deus. Um dia, meu irmão, estava embaixo de um sofá, ele já falou várias vezes, tinha quebrado a casa inteira, tinha quebrado tudo, vivia uma vida de pânico, tinha síndrome do pânico, estava perdido, não tinha mais direção. E um discípulo ouviu a voz de Deus, o Lúcio, ouviu a voz de Deus e foi lá e pregou para o Marlon. Hoje o Marlon é quem é, hoje nós conhecemos a vida dele, conhecemos a história dele, vemos Deus agindo na vida dele, mas é porque um dia, meu irmão, alguém foi e ouviu a voz e foi até o Lázaro. Podia estar morto, estava perdido, mas ressuscitou para a glória do nome do Senhor Jesus.
Precisamos, meu irmão, desses milagres. Precisamos dessas testemunhas. Precisamos dessa obra, porque é isso que confirma a palavra de Deus. Diz que o Espírito de Deus confirma a palavra com as obras que acompanham. São as obras, meu irmão, que vão evidenciar o trabalho que você tem feito. Tenha obras. Corra, meu irmão, em busca dos perdidos, porque Deus vai te honrar. Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar dos teus negócios, Deus vai cuidar da tua existência, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, quando nós entendermos que nós precisamos voltar para buscar aqueles que estão perdidos. Quantos testemunhos, quantas histórias. Pastor Nando, quando nós vemos o pastor Nando pregando aqui nesse altar, cantando aqui nesse altar, louvando ao Senhor nesse altar, com a voz que tem, com o talento que tem, mal sabemos que um dia, meu irmão, ele sofreu um acidente, quase morreu, perdeu um pulmão, não tem nem um pulmão, canta com metade de um pulmão daquele jeito. Por quê? Porque alguém, meu irmão, pregou, alguém fortaleceu, alguém não deixou morrer, alguém foi atrás, alguém investiu, e hoje nós estamos vendo os frutos. Hoje nós estamos vendo, meu irmão, o talento. Hoje nós estamos vendo o Senhor ser glorificado, porque aquilo que era para a morte e para o mundo foi e serviu para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou falando aqui de pastores porque eu estou me lembrando. Pastor Jota chegou aqui no ministério com graves problemas. O ministério dele ninguém mais acreditava, ninguém mais confiava. Hoje, meu irmão, nós estamos vendo lá no Vale Ebenezer fazendo uma grande obra. O Senhor restaurando, o Senhor restaurou a casa, o Senhor restaurou a família, o Senhor restaurou o ministério, o Senhor restaurou a revelação, o Senhor restaurou a graça, o Senhor restaurou a unção, o Senhor restaurou, porque a igreja tem corrido e buscado os Lázaros. Nós sejamos Lázaros, meu irmão. Quantos aqui podem dizer que o Senhor já lhe ajudou? Quantos aqui podem dizer que o Senhor já lhe auxiliou? Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor, porque pode ser encontrado como um Lázaro? O Senhor te ressuscitou. Hoje você tem um testemunho vivo. Vai em busca de outros, porque o testemunho gera autoridade. A autoridade, meu irmão, gera cura. Quando temos um testemunho, temos autoridade. O lugar de onde Deus te tirou, o lugar onde o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor fez na sua vida é o que te dá autoridade para liberar sobre a vida de outros. Precisamos voltar, ir em busca dos Lázaros, ir em busca dos perdidos. A Bíblia aqui nos mostra que eles voltaram, eles foram, reanimaram Lázaro. E o versículo 38, a Bíblia termina dizendo: o Ministério de Louvor pode vir aqui em cima. Versículo 38, a Bíblia diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Esse era o lugar que Lázaro estava. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Onde houve morte, Jesus devolveu a vida. Onde houve perda, Jesus deu a restituição. Onde houve a humilhação, Jesus devolveu a honra. Onde houve apostasia, Jesus devolve o avivamento. Ele tem poder para fazer isso. Ele faz na nossa vida. Ele faz na vida daqueles que creem no seu nome. Talvez hoje aqui, meu irmão, existam alguns Lázaros. Alguns Lázaros que Jesus já ajudou, que Deus já ajudou, que Deus já auxiliou.
mas deixaram-se se contaminar com doenças. Essas doenças trouxeram morte espiritual. Hoje o sentimento que você tem é de estar dentro de uma cova mesmo. Quem sabe num estado pior até mesmo do que Lázaro, porque Lázaro havia morrido há poucos dias. Talvez a condição seja pior, mas como foi a minha que um dia, por exemplo, eu estava numa condição pior do que Lázaro. Eu já estava numa condição de ossos secos, meu irmão. Mas eu conheci o Deus de Ezequiel 37. Aquele que faz de um vale de ossos secos, junta osso com osso, coloca tendão, coloca carne, coloca pele. Aquele que devolve o espírito. E aquilo que um dia era ossos secos, meu irmão, se torna num grande exército do Deus celestial. É isso que o Senhor quer fazer com a igreja, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez você tenha chego aqui, meu irmão, morto espiritualmente. Minha irmã, morta espiritualmente. Hoje é um dia de o Senhor devolver a vida, e a vida abundante começa pelo um avivamento do Espírito Santo de Deus, vindo sobre você com poder, autoridade e graça, e te levando, meu irmão, a um nível além, em nome de Jesus. A partir do avivamento, todas as coisas começam a acontecer. A partir do Espírito Santo em nós, todas as demais coisas começam a ser acrescentadas. A partir do desejo de ser tocado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, do Senhor que está neste lugar, porque essa é a promessa que Ele nos fez. O Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo está neste lugar. Ele chega no momento certo, como nós falamos. Quem sabe demorou para você algum tempo, quem sabe demorou muito tempo, mas Ele chegou na hora certa. Ele chegou hoje nesse lugar para te avivar, para fortalecer você, para te fazer crescer, para te colocar de pé de novo, para te trazer vida de novo e te fazer de você, meu irmão, alguém cheio do seu Espírito que faça a diferença. Hoje o Espírito Santo grita, brada como Jesus bradou: meu filho, minha filha, venha para fora, sai dessa cova, sai dessa dor, sai desse lugar de morte, e venha para um lugar de vida, venha para um lugar de avivamento, venha para um lugar de esperança, venha para um lugar do Espírito de Deus. Venha até a minha presença, venha até a minha direção, venha. Cantamos: eu quero ouvir, Senhor. Queremos que o Senhor nos leve para um lugar onde a gente possa ouvir a sua voz. Lázaro fez exatamente isso. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi para em direção ao Senhor Jesus Cristo. Foi-lhe devolvida a vida. Talvez o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e você já ouviu. Se você já ouviu, não é porque você terá vida, você já recebeu a vida. Só ouve o Espírito Santo de Deus quem tem a vida de Deus dentro de si. Só ouve a voz do Senhor Jesus quem está, meu irmão, vivo novamente. Se você está ouvindo a voz de Deus, você já está vivo no Senhor. A atitude que você vai tomar de sair de onde você está e vir até aqui é para que a sua vida se desenrole, é para que as faixas que te prendem, o pano que cobre o seu rosto, aquilo que te impede de se movimentar livremente, isto é, meu irmão, o que o Senhor vai fazer com você quando você sair do seu lugar e vier à frente. Você já recebeu a vida, você já tem a vida do Espírito Santo. O que Deus vai fazer hoje, meu irmão, é retirar as faixas que te prendem, vai te dar liberdade. Você já tem vida, mas hoje você vai encontrar liberdade. Hoje você vai alcançar a liberdade, a libertação. Hoje é o que o Espírito de Deus quer fazer por você, te colocar de novo para andar na terra livre, te avivando, te restaurando, fazendo de você de novo quem você era quando Jesus ia na sua casa, quando Ele sentava na sua mesa, quando Ele tinha comunhão com você, quando você tinha com Ele, quando você falava abertamente com Ele, Ele abertamente com você. Aquele tempo que acabou, hoje o Senhor vai trazer de novo sobre você. Saia do teu lugar, venha para o lugar onde você pode ouvir a voz dEle. Venha para o lugar de honra,
Venha para um lugar de avivamento. Venha para um lugar de restauração. Venha para um lugar de vida e vida em abundância. Adorando ao Senhor, vamos adorar a Deus. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Espírito Santo, seja exaltado, Senhor. Eu posso ouvir tua voz. Seja exaltado, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Fala conosco, Senhor. Fala no coração, Senhor. Eu posso ouvir tua voz. Brada no coração dos teus filhos, Deus. Chame-os pelo nome, Pai. Diga a eles: venha, venha para fora. Saia desse lugar de morte. Saia desse lugar de dor. Porque eu cheguei para te dar vida. Eu cheguei no tempo certo. Eu cheguei no tempo para glorificar o meu nome através de você. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, eu cheguei no tempo para fazer de você um testemunho. Todo o coração te obedecerei. Cura meu coração. Santo é o teu nome, Jesus. Faz de mim tua vontade, Santo, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus amado pés. Espírito de Deus, nós clamamos, Senhor, e suplicamos a Ti. Devolva-nos a vida, Pai. Traz de novo, Senhor, um tempo, Deus, de experiências contigo. Devolva-nos, Deus, aqueles dias onde nós ouvíamos a Tua voz com clareza, onde nós entendíamos o Teu Espírito,
Um tempo onde a autoridade estava sobre, onde a unção, Deus, escorria, onde o azeite, Deus, não chegava ao fim, onde a graça, Deus, era percebida em todos os momentos, Pai. Senhor, continuamos sendo alvos da Tua misericórdia, continuamos sendo alvos da Tua graça, mas por causa de doenças, Deus, por causa da vida que escolhemos, por causa da insensatez que tivemos, por causa dos problemas, Deus, das tribulações, desprezamos, Pai, nos esquecemos. Isso gerou morte, morte espiritual, morte no relacionamento, morte da fé, morte da esperança, morte do ânimo, morte. Mas aquele que venceu a morte está neste lugar, aquele que triunfou sobre a morte está nesse lugar, aquele que tem as chaves, aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade. Ele está neste lugar, o Senhor Jesus Cristo, e Ele está neste lugar para devolver a vida, Ele está neste lugar para avivar, Ele está nesse lugar para batizar com seu Espírito Santo, Ele está nesse lugar para dar poder a você, Ele está nesse lugar para restaurar a tua vida. Ele te chama, venha, venha, venha. Sai do jeito que você está, mesmo sem andar direito, mesmo enrolado, mesmo enrolada, mesmo sem ver. Saia da onde você está, ouvindo a sua voz, venha na direção dele, porque a tua vida hoje mudou em nome de Jesus. O avivamento chegou, a renovação chegou. Pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Livre, somos livres em Ti. Ele cancelou a escrita da dívida. Não há condenação. Hoje é livramento. Hoje é vida. Hoje é vida. Hoje é vida. Vida que salta. Vida que transborda, vida que traz vida, vida que troca outros, vida que faz você colocar a mão naquilo que está perdido, naquilo que não tem mais solução, e devolver também a vida. Está sobre você. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo em todo o tempo. Tu és santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Tu és santo, aleluia. Tu és santo em todo o tempo. Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo em todo o tempo. Aleluia. Tu és santo em todo o tempo. Santo, 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 santo é o Senhor. Só teu nome é santo. Aleluia. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Renda-se, renda-se. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Ele quer o teu coração, é o teu coração. Amor tão sublime, renda-se, é o teu coração. Posso me achegar, é no teu coração que ele bate. Posso me achegar, é no teu coração que ele bate e diz: livre, abre, pra te adorar. Abre a porta. Oh, livre, pra pode te sair. exaltar, Senhor. Vem na minha direção. Livre,
pra te exaltar diante Aleluia. de ti e ser livre, meu Senhor, e ser livre pra te adorar. Não é a tua aparência, não é o teu corpo, não é quem você foi, não é o que você fez, não é o que está acontecendo que vai determinar o que o Senhor vai fazer através de você e em você. É o teu coração, é o teu coração. Você só precisa entregar o teu coração para Jesus essa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. É o coração. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração nas mãos do Senhor Jesus. Guarda o teu coração na luz da palavra de Deus. Guarda o teu coração na obediência ao que o Senhor está falando hoje com você. Guarda o teu coração. Guarda. Dê a Ele. Dê a Ele um coração contrito. Dê a Ele um coração quebrantado. E Ele vai dar a você vida. E Ele vai dar a você dons. E Ele vai entregar a você promessas. E Ele vai dar a você sonhos. E Ele vai dar a você unção. E Ele vai trazer sobre você um novo tempo. Só dê o seu coração. Livre pra te adorar. Aleluia. Livre. Toma o nosso coração, Senhor. Senhor. Toma o nosso coração, Jesus. Livre pra me derramar. Entra, Deus, no nosso coração. Diante de ti. Faça dele a sua morada. E ser livre, seremos Faça livres, dele, Senhor, a sua casa. Seremos livres, Senhor. Seremos livres. Faça de nós, Senhor, templo, santuário, habitação do teu Espírito Santo. Limpa, Senhor. Cura, Senhor. Sara, Senhor. Ressuscita, Senhor. Aviva, Senhor. Ser livre pra te adorar. Aleluia. Livre pra te exaltar, Senhor. E ser livre pra me derramar diante de ti. Pode voltar. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.